A universidade é o palco do pensar em conjunto, do domínio e contínuo do saber humano. Assim, a iniciativa de uma aula inaugural Intercursos é uma forma de troca de saberes entre áreas que tratam da questão social. A palestra de hoje irá tratar sobre o tema Dependência Química, um trabalho transdisciplinar. Para iniciar, neste momento, gostaríamos de convidar o coral da URI para abrilhantar este evento. Boa noite. O coral da URI participa desse evento com 3 músicas. Deus é bom para mim, é uma prece, mas é uma música muito conhecida de vocês, consagrada na voz de Frank Sinatra, My Way. Cantamos em seguida de Roupa Nova, Planeta Sonho, e por fim terminamos com uma música do folclore africano, Zimbábue, Senzelina. É bom pra mim, cuidar de mim.
Agradecemos o Coral da URI, em nome do professor Antônio Tibola, por nos proporcionar um momento cultural nesta noite. Dando continuidade ao evento, gostaríamos de agradecer às autoridades presentes, aos professores e acadêmicos da universidade, das demais instituições, comunidade em geral e, por fim, aos cursos de Psicologia, Direito, Enfermagem, Farmácia e Serviço Social, que foram responsáveis pela organização deste evento. E, em especial, ao palestrante desta noite, que abordará o tema Dependência Química, um trabalho transdisciplinar, ministrada pelo médico, psiquiatra, Dr. Manuel Hernani Garcia Júnior, presidente da Cruz Vermelha Brasileira do Estado do Rio Grande do Sul. Neste momento, convidamos a professora Helena Christi, docente do curso de Psicologia, para acompanhar e apresentar o palestrante desta noite. Bom, boa noite a todos. Eu não vou prolongar muito a minha fala, né, para a gente deixar o palestrante principal, que tem bastante coisa a contribuir com o nosso conhecimento. Somente gostaria de agradecer em nome, né, de todos os cursos já referidos pela Manu, que contribuíram então para que esse evento acontecesse, né, que esteja acontecendo hoje.
e a presença de todos vocês. Após a fala do professor Manuel, então, nós vamos abrir para perguntas. Se vocês tiverem perguntas, escrevam no papelzinho que posteriormente eu leio para ele e ele responde, então. Tá? Só assim que eu gostaria de referir também a questão da escolha da temática, né, que nós achamos bastante relevante, em função de que todos nós aqui trabalhamos com seres humanos, né, mesmo os acadêmicos que não trabalham na parte da saúde, né, mas certamente todos nós lidamos todos os dias com seres humanos, e pela complexidade, então, né, do ser humano, nós achamos importante assim, ter esse olhar, né, ou esses diversos olhares sobre esse problema que realmente hoje inquieta a todos nós. Muito obrigada. Obrigado, senhora. Não quer sentar. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Quero agradecer profundamente o convite. É importante estar aqui com todos vocês. É uma honra estar nesse momento de congraçamento de vários cursos de uma universidade como a URI. É certamente um movimento social, não só científico e não só acadêmico. É certamente um movimento social justo e necessário que tem de ser realizado. Nós, todos profissionais, temos de sair dos nossos encastelamentos e temos que poder trabalhar juntos em prol de uma sociedade melhor, mais organizada e em prol do bem das pessoas. Estamos aqui hoje então com uma missão de falar sobre dependência química. Eu vou ocupar 2 minutos de vocês, dando uma noção rápida do que é a Cruz Vermelha, entidade a qual pertenço há 20 anos. A professora Helena não revela publicamente, mas ela também pertence a alguns anos também, não vou dizer quantos, né? E essa entidade, vou falar 2 palavras sobre essa entidade, só termos de ilustração para todos. Vocês estão vendo ali que existem 3 imagens. Essas imagens ali estão em razão da dificuldade das comunidades se aceitarem umas às outras. Quando a Cruz Vermelha aterriza em Israel com o símbolo da cruz, não entra na Palestina se não morre. Quando a Cruz Vermelha aterriza na Palestina com o símbolo do crescente vermelho, Israel não permite entrada. Então ali está o símbolo da cruz, que foi o símbolo original da Cruz Vermelha, ao lado do símbolo do crescente vermelho, que é o símbolo para o mundo muçulmano, e ao lado deles o símbolo do diamante, que está se tentando migrar, abandonando o crescente, abandonando a cruz, para um símbolo único e universal que fuja dessas questões religiosas que algumas vezes assolam o nosso mundo. A Cruz Vermelha surgiu do pensamento de um homem chamado Henri Dunant, que em 1859, indo até Napoleão, acho que Napoleão III, né? Indo até Napoleão pedir recursos para construir um moinho para sua comunidade, chegou nos finais de uma batalha chamada Batalha de Solferino. Lá chegando, viu pessoas morrendo, machucadas, vítimas da guerra, e não havia nenhum tipo de recurso para essas pessoas. Ele arregimentou a comunidade e tratou daquelas pessoas, alguns militares e alguns civis. Voltando para sua comunidade, ele escreveu um livro chamado Lembranças de Solferino e começou a dizer que não havia como se deixar as pessoas moribundas, feridas em campo de batalha, sem terem um cuidado para com elas. Ele arregimentou 4 outros grandes empresários e junto a esses 5 homens fundaram um agrupamento que se chamava de Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha surgiu em contraposição à bandeira da Suíça, que é vermelha com a cruz branca.
eles adotaram a bandeira branca com a cruz vermelha, como símbolo de paz e congressamento universal. A partir desse movimento, desses 4 homens, no século XIX, 1863, a partir do congressamento desses 4 homens, mobilizaram o mundo inteiro e foram surgindo sociedades nacionais de cruz vermelha por tudo quanto é parte. Além disso, a mobilização fez que em 1949 fosse criado uma forma das pessoas serem tratadas em campo de batalha. Essa forma das pessoas serem tratadas em campo de batalha permite que até hoje as pessoas recebam cuidado, recebam atenção quando são machucadas ou quando são vítimas das guerras que nos acometem. A Cruz Vermelha se estruturou no mundo afora em cima de 7 princípios: humanidade, imparcialidade, neutralidade, independência, voluntariado, unidade e universalidade. Ou seja, não estamos ligados a nenhuma cor partidária, nenhuma cor religiosa, e somos quase todos nós basicamente voluntários. Na entidade que eu presido, somos 140 e poucos voluntários que diariamente circulam por a entidade, e temos como funcionários uma faxineira e 2 secretárias. E a entidade dá mensalmente 1.500 atendimentos gratuitos de dependência química e faz projetos sociais com crianças, com idosos, em comunidades pobres do Estado do Rio Grande do Sul. Temos uma filial, uma filial que é a filial gaúcha, que é em Porto Alegre, e temos filiais regionais em Santa Maria, Caxias, Santa Rosa, Tramandaí, Rio Grande, Pelotas e Montenegro. Eu estou saindo aqui hoje, durmo em Frederico, amanhã eu estou indo na nossa filial de Santa Rosa, visitando lá o pessoal da filial de Santa Rosa. Essa aqui é a nossa sede no Rio de Janeiro, que é a sede da Cruz Vermelha do Rio de Janeiro desde 1924. Essa é a nossa sede em Porto Alegre, que é o prédio da Cruz Vermelha desde 1949, nós chegamos no 1941. Essas são algumas atividades sociais da Cruz Vermelha, atendendo enchentes. Isso é um grupo de Rio Grande sendo montado. Esses são os diversos departamentos que nós possuímos: departamento de saúde, voluntariado, projetos, ensino e pesquisa, terceira idade, gestão hospitalar. E nós trabalhamos então com a questão do voluntariado. Isso é uma rápida apresentação da Cruz Vermelha, para vocês entenderem que entidade é essa que eu hoje aqui represento. A minha fala de hoje então é sobre dependência química e transdisciplinaridade, né? Para que a gente possa pensar como nós podemos, dentro dos nossos diversos conhecimentos, das nossas diversas expertises, trabalhar para um movimento único de melhoria da condição da sociedade e do indivíduo acometido dessa patologia, que é uma patologia grave, que é uma patologia crônica, que nós chamamos de dependência química. Quando nós somos diferentes entre nós, com diferentes ênfases e diferentes visões, temos formas diversas também de enxergar o processo. Alguns de nós enxergam o adoecimento do sujeito que utiliza a droga como sintoma de um processo social. A sociedade adoecida se interioriza e identifica dentro de si mesmo sujeitos que de alguma forma declaram e delatam o seu adoecimento. O marginal dessa sociedade nada mais é do que aquele que grita o adoecimento de toda a sociedade enquanto capacidade de cuidar dos seus, enquanto capacidade funcional. O sujeito médico olha a dependência como doença instalada a partir de alguém que se utiliza repetidamente de substâncias e que adquire um processo que vai ser crônico para a sua vida. E aqui vem o conceito: dependência química é
uma patologia crônica. O que significa? Olha a extensão do que eu estou dizendo. O que significa dependência química ser uma patologia crônica? Se ela é uma patologia crônica, por quanto tempo há de se tratar um dependente químico? Por quanto tempo se trata alguém que tem uma doença crônica? Qual é a duração do tratamento de um diabético? Por quanto tempo durará o tratamento de uma pessoa com hipertensão arterial sistêmica? Então, o tratamento do dependente químico há de ser um tratamento eterno. Se é eterno, será muito caro de ser mantido, muito oneroso de estar, muito complexo de ser feito, muito difícil de ser executado, principalmente porque muitas e muitas vezes o sujeito não o deseja. Quando somos da área legal, podemos, da área jurídica, podemos enxergar a dependência química como uma sequência de delitos. O delito cometido por quem vende, por quem compra, por quem usa, e o roubo perpetrado para poder manter o seu uso. Algumas vezes falam do crime associado ao tráfico. E muitas pessoas até usam o crime associado ao tráfico como justificativa para discursos discriminatórios. Entretanto, se esquecem que o crime, na verdade, é o microcrime do cotidiano. O filho que bate na mãe, que rouba a mãe, o sujeito que passa o cheque sem fundo, que assalta a pessoa na esquina da sua casa, que assalta na sinaleira, que deixa de pagar uma conta, que adquire um bem e não paga pelo bem adquirido. O microcrime do cotidiano é presente e costuma acompanhar os dependentes e acaba acometendo a família dependente. Então, do ponto de vista legal, muitas vezes se vê a responsabilização penal do que trafica, do que compra, do que consome e do governante que a isso propicia, relaxando processos de vigilância, fiscalização e de repressão. Porque a repressão, senhores, a repressão, mesmo tendo um nome estranho para muitos de nós, a repressão é parte necessária do processo de prevenção. Quanto mais acesso se tem à droga, mais fácil que as pessoas se dela valham quando precisam algum lenitivo, algum auxílio para suas carências, para suas necessidades, para os seus vazios, para os seus temores. Então é necessário também que haja repressão em alguma instância. Então nós temos vários problemas. Primeiro, algumas vezes divergimos no que tratar. Outras vezes divergirmos enquanto especialidades no porquê tratar. E certamente muitas vezes não concordamos, outras vezes concordamos no como fazer. Hoje nós estamos vivenciando lá o governo de São Paulo fazendo uma internação compulsória dos dependentes químicos. Abre parênteses, cabe esclarecer: as internações podem ser regidas por lei, a Maria de 2001, que eu não me lembro o número, preciso talvez se lembre. Não me lembro o número da lei. As internações podem ser involuntárias, voluntárias e compulsórias. Uma internação voluntária é quando o cara quer internar. Uma internação involuntária é quando existe o desejo da família, uma avaliação técnica do profissional técnico, um psiquiatra, um médico, e essa pessoa é internada involuntariamente. E temos uma terceira situação, prevista em lei, e que essa lei é a que está sendo usada hoje em São Paulo. É previsto em lei que a justiça e o executivo, talvez,
possa determinar a internação do sujeito contra a sua vontade. Não por demanda da família, não por avaliação técnica, mas por demanda nascida do ser doente público. Isso é internação compulsória que nós temos hoje em São Paulo. São internações contra a vontade das pessoas. Aqui abre um parênteses, pessoal. De cada 10 pessoas internadas hoje em São Paulo, 8 pediram de joelhos para serem internadas. Quando o pessoal chega, o pessoal diz, os pacientes, os rapazes lá da Caracolândia, dizem para os assistentes sociais e psicólogos: pelo amor de Deus, me leva. De cada 10, 8 estão pedindo para serem internados. Obviamente isso não é o que aparece na mídia. A mídia focaliza os que vão correndo do assistente social, do técnico de enfermagem. A mídia focaliza o escândalo. Mas, em grande maioria, os pacientes internados hoje, ditos compulsoriamente, são na verdade pacientes voluntários que não foram lá procurar ajuda, mas quando a ajuda lhe chegou, eles foram ao encontro dela. Mas internar para quê? Tratar para quê? Tratar com o quê? Com o que a gente trata as pessoas? Para a gente discutir como é que a gente trata, o que a gente trata e por que a gente trata, é necessário que tenhamos uma visão mínima, uniforme, do que é esta tal de dependência química. Esta tal de dependência química. Para iniciar, preciso da ajuda de todos aqui presentes. Por gentileza, todos os casados levantem a mão. Por favor, me ajuda. Todos os casados levantem a mão. Todos os casados. Todos os casados que têm amante, mantenham a mão levantada. Senhores professores da URI, vocês têm uma população exemplar. Ninguém ficou com a mão levantada. Como é que o cara faz para ter um amante? Como é que a gente faz para ter um amante? A senhora é casada? Quem é casado aqui nesse grupo aqui? Levanta a mão. Tu! Como é que é teu nome? Sandriele. Tu é aluna aqui da URI? O que tu faz aula de quê? E tu é Frederico mesmo? Olha só, a pessoa ideal. Tu vai me emprestar teu nome durante o minuto. Sandriele vem de 3 passos para ter aula. Vou explicar para vocês vão entender para sempre o que é dependência química. A Sandriele veio de 3 passos para ter aula. Ela chega na URI imbuída do desejo do aprendizado. Mas lá pelas tantas, ao meio-dia, ela tem que almoçar. E ela sente fome, algumas vezes ela enche a paciência da lanchonete, da onde ela atravessa a rua. Ali em frente, na lanchonete em frente, eu vi ter uma lanchonete em frente ali. Chega lá, Sandriele, para comer o lanche dela, e tem um rapaz, vai lá na vitrola, comer uma torta, né? E tem um rapaz lá na lanchonete em frente, que a atende com um sorriso. Mas a Sandriele é uma moça casada, não pensa nessas coisas. E ela vem, faz o lanche dela, vai para a aula dela e vai embora. Outro dia ela vem de 3 passos novamente, estuda, e tem que fazer o lanche. Vai de novo na lanchonete em frente. E o rapaz a atende com um sorriso novamente. Um dia ela vem de 3 passos para Frederico. Ela está especialmente chateada, um pouco carente, talvez solitária, um pouco desgostosa. E o rapaz sorri para Sandriele. E ela diz assim: será? Será? Ela olha para os lados, é para mim? Eu? Mas será? Como é que é? Mas ela vai embora. Outro dia vem Sandriele mais carente, mais tristonha, mais gostosa de alguma coisa. Aí o rapaz sorri de forma mais especial ainda para ela. E aí passa na cabeça dela o seguinte pensamento: mas por que não, né? Mas por que não, né? E a Sandriele sai uma vez com
o rapaz da lanchonete. Nunca mais nem vai na lanchonete, não pensa mais no rapaz, não chega mais na porta. Passam-se semanas, ela entra de novo na lanchonete, o rapaz sorri para ela e ela pensa assim: foi tão bom, né? Lá na faculdade ninguém ficou sabendo, meu marido não ficou sabendo, não aconteceu nada demais, né? Por que não? Só mais uma vez. E ela sai de novo com o rapaz da lanchonete. Passam-se as semanas e pela primeira vez na vida dela acontece uma situação que ela jamais imaginou que fosse acontecer. Está ela em 3 passos, ela pensa: o que será que o rapaz da lanchonete está fazendo? E aí acontece uma coisa muito diferente. Ela pega o telefone e faz acontecer uma situação de se encontrar com o rapaz. Nas outras vezes, ela havia aproveitado a situação. Dessa vez, pela primeira vez, ela cria a situação. Algumas pessoas começam a se relacionar com o rapaz da lanchonete de forma tão intensa que abandonam família, abandonam a cidade, vêm morar em Frederico, abandonam o filho, abandonam tudo. E isso é a dependência. A dependência é exatamente assim que se instala. O cara usa a droga com a sensação total e absoluta que terá controle sobre isso. Eu sou tão bonito, inteligente, cabeludo, nunca vai acontecer comigo eu ficar dependente como aqueles outros caras lá. Eu sou estudado, viajado, não vai acontecer isso comigo. Quando a pessoa começa a utilizar a droga, entra em ação 2 mecanismos mentais fortíssimos. Um se chama negação e outro se chama racionalização. Eles fazem com que o sujeito comece a negociar com ele mesmo o processo. Afinal, sou eu um homem que trabalho, alimento minha família, lá em casa nada falta, por que eu não posso tomar um aperitivo quando chego em casa à noite? Mais adiante, uma nova negociação, talvez ele diga assim: eu sou um homem tão respeitado, saio nas páginas dos jornais, dou palestra na URI, por que eu não posso tomar um aperitivo ao meio-dia? E de negociação em negociação, de negação em negação, cada vez de manhã o cara levanta, faz a barba, escova os dentes, olha o espelho e pensa: tudo bem, está tudo legal. Quando eu ver que a coisa vai apertar, eu salto fora. Eu não vou deixar pegar. Eu não vou me deixar ficar doente. Antes disso eu saio. Eu me escapo, porque eu sou inteligente, eu sou estudado, eu sei como é que a coisa funciona. E eventualmente o cara vai se envolvendo e adquire aquilo que se chama de hábito. O que é um hábito? Hábito é quando a gente associa o consumo da droga a um comportamento específico. Por exemplo, vocês me convidaram para fazer uma pescaria. A primeira pergunta dos meus amigos é assim: quem é que levava a cerveja? Na cabeça deles, pescaria é indissociável de cerveja. Quantos aqui gostam de futebol? Na cabeça de muita gente, assistir o futebol é indissociável da bebida alcoólica. Vocês querem saber o que é um hábito? Quem aqui, levanta a mão por favor, quem aqui fez festa no último final de semana? E quem aqui fez festa sem beber no último final de semana? Por quê? Ela levantou. Por quê? Porque na cabeça de muita gente, fazer festa é indissociável
indissociável de beber. Aí o cara vai lá e é exatamente como a Sandrelli apontou, né? Desculpa o uso do teu nome, me perdoa, né? O cara vai lá, se na festa tem cerveja, ele bebe cerveja. Se na festa tem vodka, ele bebe vodka. Se na festa dá um peguinha para ele, ele dá um peguinha. Mas ele não é muito, ele não vai atrás dessas coisas. Em algum momento, ele começa a fazer, você sabe como é que funciona o adolescente, né, pessoal? Adolescente é assim. Adolescente é assim. Começa a beber, vai na festa e começa a pensar: pá, mas eu vou na festa, a cerveja custa 6 pau na festa, é caro demais. Vamos no super, a gente compra uma garrafa de vodka Natasha, mistura com limão, bebe antes, faz um esquema e vai para a festa pronto. Assim é a cabeça do adolescente. Mais adiante, alguns adolescentes começam a ir para... Por que o cara bebe? Por que o cara bebe? O cara bebe porque lá na festa ele se relaxa, ele sai para dançar, ele chega nas pessoas, ele tem uma sensação de bem-estar. Alguns, logo, vão fazer o esquenta, começam a beber no esquenta e não precisam nem mais ir para a festa. Não precisam ir mais ficar lá para dançar, não precisam mais ficar com ninguém, não precisam ir mais no ambiente da festa, porque só o esquenta já basta. Isso é o desenvolvimento de um hábito. E enfim, o cara desenvolve aquilo que se chama dependência química. Na dependência química, o cara tem vontade de usar e diz para ele mesmo: não vou meter o pé na jaca, vou usar um pouquinho, mas não aguenta e usa mais do que queria. Consome em maior quantidade, por maior tempo, gasta mais e leva mais tempo para se recuperar. Além disso, quando ele não tem a droga de sua afeição, a droga do seu coração, ele fica ansioso, ele sai atrás da sua droga de afeição. Alguém aqui que é tabagista, que é fumante de cigarro, já aconteceu de esquecer o cigarro e sair de noite para comprar? Vocês já viram o cara que fuma e que levanta às 10 da noite para o posto de gasolina comprar uma carteira de cigarro? O que é isso? É abstinência. É a falta. Estava dando uma palestra, uma menina levantou a mão e me disse assim: doutor, meu namorado fuma maconha, mas não é dependente. Meu namorado fuma maconha, mas não é dependente. Há quanto tempo tu namora ele? 5 anos. Então eu posso fazer 3 perguntas? Pode. Primeira pergunta: quanto que ele fumava quando tu conheceu ele? Quantos cigarros de maconha por dia? Ah, não, doutor, ele dava uns peguinhos de vez em quando. Tá. Quanto que ele fuma agora? Ah, ele fuma uns 2, 3 baseados por dia. Tá. E falta baseado na tua casa? Ah, não, doutor, ele põe lá num papelzinho de alumínio, no freezer, lá sempre tem a maconhazinha dele lá guardada. Eu disse para ela assim: minha querida, eu não sei se teu namorado é dependente ou não, mas sei que da dependência tem 2 quesitos. O primeiro é tolerância, o segundo é abstinência, porque ele não deixa faltar droga para não sofrer a ansiedade da falta. Então eu não sei se ele é dependente ou não, mas tem 2 quesitos fundamentais, porque a dependência química é uma patologia múltipla, que tem vários fatores que a causam. Por exemplo, genética. Algumas pessoas nascem com uma capacidade no seu fígado, enzimas em número suficiente hepáticas, no que se chama sistema citocromo P450, tão intensamente fortes que conseguem degradar, metabolizar qualquer álcool que eles usam. Essas pessoas que dizem assim: eu sou forte para a bebida. Pessoal, não existe forte para a bebida.
só existe cara que já desenvolveu tolerância, tá? Paciente diz para ti assim: Manuel, eu bebo uma garrafa de vodka, sento na tua frente e tu não sabe que eu bebi. Claro, porque ele desenvolveu tolerância. Quanto mais a pessoa é forte para a bebida, mais fácil de ficar dependente. Os asiáticos que bebem um pouquinho ficam vermelhos, sudoréticos e confusos, são alérgicos à bebida, tem pouca enzima hepática, eles são mais protegidos. Uma observação sobre as mulheres. Hoje está na moda, toda menina que se preze tem que poder beber até vomitar pelo menos algumas vezes na vida. Parece que é impossível ser jovem hoje sem as gurias vomitarem. Só quero dar uma observação para as mulheres. Mulher tem menos capacidade de metabolização do álcool. Se eu pegar um menino e ele beber uma certa quantidade durante 10 anos, provavelmente ele vai sair do outro lado sem nenhuma lesão grave. Se pegar uma menina e ela beber a mesma quantidade durante 10 anos, provavelmente ela vai sair com lesão hepática e lesão cerebral. Então as meninas têm menos capacidade metabólica, fazendo que elas tenham mais lesão vinda do álcool, mesmo que elas no dia a dia pensem que possam beber parecido. Então genética é isso, pessoal. Genética é uma facilidade que algumas pessoas nascem para eventualmente ficarem dependentes. Filhos de alcoolistas têm 5 vezes mais chance de se tornar alcoolista. Filhos de tabagistas têm 5 vezes mais chance de se tornar alcoolista. Filho tabagista e filho de alcoolista tem 5 vezes mais chance de ser alcoolista quando crescer. Eu pessoalmente, se meu pai fosse alcoolista, eu não bebia nem Keep Cooler. Há uma observação. O que é Keep Cooler, pessoal? O que é Keep Cooler, pessoal? Vou traduzir o que é Keep Cooler. É uma bebida docinha com álcool dentro para capturar os muito jovens, para que eles aos poucos se acostumem e passem a ser consumidores de bebidas mais fortes. Qualquer país decente seria proibido. É uma forma de captura de adolescentes, para eles se acostumarem a usar. Outro parênteses: energéticos. Você sabe qual é a moda do energético? Você sabe como é que surgiu o energético? Todo mundo usa Red Bull, esses energéticos, né? Você sabe como é que surgiu o energético? Vou contar para vocês. Energético surgiu nas boates americanas. O que eles se deram conta? Que quando o cara bebia álcool com uma substância gasosa, o álcool batia mais rapidamente dentro do cara, fazendo com que ele bebesse mais do que o normal. Só que ele bebia mais do que o normal e ele caía. Então os caras tiveram uma ideia genial: a substância para misturar com o álcool tem que ser gasosa, mas cheia de cafeína. Ou seja, ele mais rapidamente bate dentro do cara, mas ele não cai, ele continua consumindo mais e mais. O energético surgiu nas boates americanas como forma de aumento do consumo da bebida alcoólica, para vender, para atochar mais bebida alcoólica para o cliente. O cara, em vez de tomar uma dose, tomava 4, 5 doses, que perdia mais rapidamente o controle de si mesmo. Família do dependente. Não existe família clássica do dependente, mas vocês vão ver muitas vezes como é comum encontrarmos dependentes cujas estruturas familiares são aquilo que o pessoal da sistêmica chama de disfuncional. Disfuncional no sentido que a gente que trabalha com dependente químico ouve algumas vezes um paciente dizer assim, provavelmente o pessoal da justiça também escuta: não, doutor, não precisa chamar minha mãe, não precisa chamar meu pai, eles são boa gente, o problema sou eu. Nós,
quando ouvimos isso de forma desavisada, temos a tendência a imaginar que o sujeito está pondo a mão na consciência. Mas não, ele está tão profundamente identificado no papel de ovelha negra daquela família, tão rigidamente identificado no papel de ovelha negra daquela família, que não consegue perceber que quando ele bebe, que quando ele usa droga, ele é o grito de socorro daquela estrutura familiar que está, de alguma forma, adoecida ou disfuncional. Então, a família não é a causadora do cara usar droga, mas não existe recuperação sem abordagem familiar. Seja através da terapia individual de algum membro da família, seja através das terapias de família dirigidas a todo o núcleo familiar, a membros específicos, seja através dos grupos de autoajuda, como Al-Anon, Nar-Anon e Amor Exigente. Inevitavelmente a família está envolvida no processo do adoecimento e estará certamente envolvida no processo de recuperação. Vocês ouvem? Mas o meu filho que usa crack não quer ir para tratamento, o que eu posso fazer? Certamente uma coisa que pode fazer é descruzar os braços e começar esse familiar a frequentar os espaços de tratamento e de recuperação. Muitas e muitas vezes vem a família primeiro e vem o doente depois. Então a família é parte do problema, a família é disfuncional. Uma vez tinha um rapaz que eu tratava e que o pai ficava dizendo assim: doutor, eu tenho que internar meu filho. O meu filho é um problema, doutor. Meu filho bate, meu filho usa droga, meu filho é um terror. Eu ali segurando a internação do rapaz. Ouçam só o que eu dizia para a família. Eu dizia assim: vocês ainda não estão prontos para aquele interno. Vocês precisam se tratar mais, vocês precisam melhorar mais, porque vocês não vão aguentar a internação. Chego eu um dia no hospital, no tempo que eu trabalhava no hospital diariamente, e está lá o rapaz internado. Quebrou uma porta com o pé, a família botou dentro de uma ambulância. Cheguei de manhã, estava ele internado. Bom, já que agora aqui está, vamos fazer aquilo que precisa ser feito. No quinto dia de internação veio o pai. Aquele durante 3, 4 meses me pediu quase que semanalmente pela internação do menino. Veio o pai e me disse assim: doutor, desde que o meu filho internou, eu adoeci. Eu tenho dor na cabeça, tenho dor no abdômen, tenho dor nas pernas, eu tenho dor nas axilas. Eu nunca tinha visto alguém com dor nas axilas. Eu tinha dor nas axilas. Eu estava deitado, acamado. E deitado e acamado, ele percebeu que o que havia faltado para o seu filho era amor. E que ele agora, percebendo que o que faltava para o seu filho era amor, estava plenamente disposto a dar amor ao seu filho. Ia retirá-lo da internação, ia levar ele para o Cura Hotel em Gramado, que é um spa, iam ficar uma semana lá internados, em que ele ia dar intensamente amor ao seu filho. Pegou o menino, levou para Florianópolis, foram fazer esqui aquático. O pai dirigia a lança e o guri a 15 metros atrás agarrado na cordinha. E esse foi o amor que ele resolveu dar para o filho. Por que a família então é importante? Porque a família ajuda a recuperação e a família empurra para a recaída. É indissociável a recuperação do atendimento e do cuidado para com a estrutura familiar. Além disso, como nós já conversamos, cada vez que o cara usa droga, ele usa um mecanismo de negar para ele mesmo a intensidade do seu uso, um mecanismo de explicação para ele mesmo, racionalizar o seu uso. Isso faz com que modifiquem algumas coisas na cabeça do sujeito. Ele enxerga as coisas de uma forma diversa. Ele chega para o médico, ele chega para o advogado, ele chega para o policial
chega para o assistente social, chega para o enfermeiro e conta uma história tão terrível de como os seus pais o maltratam, porque na sua cabeça, seletivamente, ele reúne cada fração de história que comprova para ele mesmo a razão que ele tem em usar a mesma droga que ele quer usar. Não quer dizer que os dependentes químicos não tenham algumas vezes histórias terríveis pessoais, mas outras vezes eles colecionam argumentos para eles mesmos para justificarem para si e para os demais o uso da droga que eles fazem. Então, quando nós atendemos o dependente químico, sempre existem aspectos psicológicos. O paciente meu era muito tímido, saía para dançar e não conseguia dançar. Ele tinha uma timidez exagerada, que a gente poderia denominar de fobia. Ele saía num baile, por exemplo, ele ia aí no Farrapos em Porto Alegre, ele pegava uma menina para dançar, levava a menina para o meio do salão, paralisava, a guria ia embora e ele ficava uns minutinhos ali até se mexer. Aquilo era um sofrimento incrível, porque ele queria dançar com a guria, queria namorar as meninas. Lá para a terceira, quarta, quinto baile que ele não conseguiu dançar com ninguém, ele encostou na lanchonete, bebeu uns chopes, 2 chopes, 3 chopes, 4 chopes, 5 chopes. Nos 5 chopes, tirou a menina para dançar. Então, muitas das pessoas que se utilizam de drogas, assim o fazem a partir de patologias mentais. 50% dos alcoolistas têm o segundo diagnóstico psiquiátrico. 80% dos dependentes de crack, de cocaína, têm o segundo diagnóstico psiquiátrico. Muitas das meninas que usam cocaína crack têm história pessoal de violência física, psicológica, sexual na sua infância. É muito intenso nas meninas que usam cocaína crack. Então, quando a gente vai fazer uma recuperação de alguém, tem que ter um olhar para as formas de pensamento, para as estruturas de pensamento, para as constelações de pensamento e para os traumas eventualmente vivenciados por essa pessoa. Eu me acostumo a alguém passar para mim e atrapalhar. Além disso, o meio. Nós vivemos num meio extremamente facilitador do uso da droga. O nosso meio é extremamente facilitador do uso da droga. Por que o nosso meio é facilitador do uso da droga, pessoal? Estava dizendo hoje para o Mateus, né? O nosso meio é um meio capitalista, consumista e que faz com que as pessoas estejam sempre bem, sempre alegres, sempre vibrantes e sempre capazes. Eu lembro de um paciente meu que trabalhava vendendo seguro por telefone, sentado numa baia com mais 12 pessoas em 12 baias. Quando ele vendia um seguro, ele tinha que levantar, juro, não é piada, pessoal, ele tinha que levantar, correr até o sino, tocar o sino, blém, 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 e todos os outros 11 das baias levantavam assim. Vocês conseguem imaginar alguém agarrado a um telefone 12 horas por dia, que naturalmente tenha ânimo de correr para tocar um sino e os outros levantarem? Isso não é natural. Nós não somos sempre alegres, não somos sempre atentos. Nossa fisiologia não nos permite trabalharmos duro 8, 9 horas por dia e enveredarmos por estudos infinitos até não sei que horas da noite. Nós precisamos dormir, precisamos descansar, nós temos que ter cuidado com nossos corpos. Então, hoje, numa situação que cada vez temos que ser mais atentos. Eu estava dizendo para o pessoal, não sei se foi para o pessoal das 10 da manhã, estava passando em Porto Alegre e vi um rapaz, daqueles bombados, fortão, cabeça raspada, uma tatuagem assim, um rapaz enorme, caminhando pela rua, e eu olhando para ele e pensando assim: esse rapaz está no lugar errado. O lugar certo para esse rapaz era ser um gladiador romano no meio de uma planície lá, de lança na mão, atacando os inimigos. Ele não está no lugar certo para ele.
Mas hoje, na nossa sociedade, nós todos temos que ter rendimentos escolares cada vez melhores, graduação nisso, e a graduação já não serve, mestrado naquilo, e que seja lá o que mais vem, especialidade. Então as pessoas precisam ter aptidões que nem sempre são suas, e muitas vezes se valem de aditivos químicos para atingir essas aptidões. Usam antidepressivo quando não precisa, usa Ritalina quando não deveria, usam cocaína para poder ter um brilho na festa. Olha só o cara, ele não quer ir na festa, está cansado para ir na festa, está com sono para ir na festa, não tem ânimo para ir na festa, chega lá, cheira uma linha e dá um brilho, aí ele fica brilhoso para ficar na festa. É a busca de uma aptidão que não é do sujeito, ele queria estar em casa dormindo, o corpo dele precisa que ele vá para casa dormir, mas o nosso meio extremamente capitalista, dizia para o Mateus, o dependente químico, mesmo quando acha que é revolucionário, o dependente químico é o filhote do capitalismo. Ele é o cliente de uma droga específica, de um vendedor específico pela vida inteira. Ele é o que todo dono de loja quer, um cliente que sempre compra a mesma coisa, sempre na mesma loja. Então nós somos um meio capitalista, hedonista e consumista, que é o meio propício para encontrarmos jovens e idosos consumistas de substâncias. Fora isso, as substâncias são profusamente oferecidas em nossa sociedade. A dependência química também traz alterações comportamentais. Muitas vezes nós vemos, e eu vou contar agora um exemplo que eu já contei de manhã, mas vocês vão me perdoar quem estava de manhã, tá? Contei de manhã para o pessoal, estava dando aula aqui com a professora Helena, contei de manhã para o pessoal do tempo que eu era muito jovem e muito mais achando que podia salvar o mundo do que hoje. Estava eu num plantão, num hospital psiquiátrico, lá parado para ganhar meus pila para sustentar a família, né? Estava lá parado e entrou do plantão um casal muito sofrido, trazendo junto um filho, um rapaz do meu tamanho, forte como um estivador, com cicatrizes pelo rosto, rapaz negro, retaco, cabeça raspada, uma cara de mal assim, e que tinha como forma de arrecadar recursos no currículo dele: assalto a mão armada, tráfico. Ia na parada de ônibus, escolhia uma mulher com uma bolsa, dava um soco na cara da mulher, pegava a bolsa da mulher, batia na mãe, batia no pai, roubava objetos dentro de casa. Ou seja, um rico do menino, um menino assim exemplar. Mas os pais sofridos, aquele guri usando droga, assaltando a mão armada, roubando na parada de ônibus, os pais sofridos com aquele menino. Eu comecei, mas está aqui no hospital, comecei a conversar com ele na tentativa de fazer ele ficar. Chamei e disse, mas quem sabe pelo menos tu conhece o hospital, mas ele dizia que não vai ficar, né? Ele dizia que não ia ficar. Disse, não, vem comigo, vem conhecer o hospital. Olha aqui, ó, tem uma unidade aberta, não é tão fechada, aí eu fechei uma porta. Essa unidade tem um pátio grande aqui, fechei a segunda porta. Olha aqui, os pacientes não ficam atados, nem amarrados. Fechei a terceira porta e fui fechando portas atrás de mim. Quando ele estava no miolo do hospital, eu tinha fechado umas 5 portas, pensei eu, daqui ele não sai mais, né, cara? Daqui ele não se escapa. Agora eu estou com ele é meu. E aí, vocês lembram que assim que eu não sou da psicologia, eu sou da psiquiatria, né? Quando eu iniciei na medicina, no primeiro semestre, fazia estágio no hospital psiquiátrico. E meu professor era um analista de data, Dr. Darcy Buchain. Analista de data é um cara que é psicanalista, e que é professor de outros psicanalistas, analista de data. Frase do Darcy Buchain no primeiro dia que nos encontramos dentro do hospital psiquiátrico, ele e nós da nossa turma. Primeiro vocês aprendem a agarrar eles.
Depois vocês aprendem a conversar com eles. Primeiro aprende a agarrar eles, depois aprende a conversar com eles. Quando eu fechei a quinta porta, eu digo assim: pá, o cara é meu, daqui ele não sai. Fomos os dois para o chão durante 20 minutos. Cada vez que eu me soltava um pouquinho para pegar ele melhor, ele se soltava e eu ficava agarrado. Que situação horrorosa! Fui salvo pelo Paulinho. O Paulinho era um paciente esquizofrênico, completamente fora de ordem, mas, como diz o ditado, relógio parado bate a hora certa 2 vezes por dia. O Paulinho me olhou naquela situação, conectou que eu estava ralado, né? Pegou o telefone e ligou para a portaria do hospital. Subiu secretária, segurança, enfermeiro, todo mundo lá, e o cara foi contido na cama por todo mundo. Aí o cara começou a dizer assim: seu filho de uma puta, eu vou te matar, se você... eu vou te achar e vou te matar, porque tu mora, tu trabalha aqui, eu te acho, mato tu, mato a tua família, cara, tu não vai te escapar de mim, filho. E começou a me xingar, dizendo que me matar. 3 dias e 3 noites que eu não dormia, cara, não tinha remédio que fizesse cara dormir. 3 dias e 3 noites o cara dizia que ia me matar. No terceiro dia eu estava crente, pô, morri, né? Me ralei, né? Estava dizendo hoje para o pessoal que eu sou padrinho de casamento dele e há 18 anos ele não usa mais droga e nunca mais cometeu nenhum delito. Nunca mais cometeu nenhum delito. Ele trabalha, um rapaz humilde, trabalha como motoboy, sustenta a mulher e um filhinho e nunca mais cometeu nenhum delito. Para dizer o seguinte, que algumas vezes nós vemos um comportamento que nos parece tipicamente antissocial, passivo, inclusive de uma punição legal, que ele tinha razões para ser punido legalmente, e esse comportamento da saída da droga volta para um espectro de normalidade surpreendente. Por que eu conto essa história? Para falar de 2 coisas. Primeiro, não se apresse a chamar dependente químico de antissocial. Muitas vezes vocês vão queimar a língua, porque vão ver a recuperação do cara e vão se surpreender. Segundo aspecto, internação contra a vontade funciona muitas vezes. E essa frase não é minha. Essa frase do governo americano, do National Institute of Drug Abuse, que diz que internação involuntária também é eficaz eventualmente. Farmacologia da droga. Pessoal, droga é substância psicoativa. Se eu me expor ao uso, sujeito 50 anos se aposenta e diz assim: trabalhei minha vida inteira, tenho minha aposentadoria, por que não posso eu tomar 2 uísques no final da tarde quando chego em casa? A exposição continuada e frequente a uma substância pode, só por ela, levar à dependência, porque a droga é psicoativa. Se tu pegar um ratinho e injetar álcool no ratinho, uma palanquinha de comida, de água, palanquinha de álcool, o ratinho aperta a palanca do álcool até morrer sem comer, sem beber. Se tu injetar maconha no ratinho, o ratinho aperta a palanca da comida, aperta a palanca da maconha, até morrer sem comer, sem beber. Cada vez que vocês lerem um livro que diz que maconha não causa dependência física, rasguem, porque esse livro tem no mínimo 15 anos de atraso. Maconha é uma droga muito séria, muito pesada e que causa alterações significantes no organismo da pessoa. E o ratinho lá, que não tem pai, não é desgarrado da sociedade, não sofreu traumas infantis, ele aperta a palanca da maconha até morrer sem comer e sem beber, pela ação farmacológica da droga. Então isso aqui tudo
isso aqui tudo constitui a dependência. A genética, aspectos psicológicos, o raciocínio do sujeito, o comportamento da família no meio. Ou seja, um dependente é diferente do outro dependente. Um dependente é diferente do outro dependente. Então, quando nós tratamos, recuperamos o dependente químico, havemos de nos valer com processos de raciocínio, desordens emocionais, problemas sociais e desordens físicas que coabitam no mesmo sujeito. A dependência se instala por um processo contínuo que vem desde a gestação do cara. Desde a gestação. Hoje falávamos, por exemplo, nas crianças de mães solitárias que vêm ao mundo para serem filhos da mãe, vêm ao mundo para ficarem em companhia materna. As mães se agarram às crianças, não permitem o seu crescimento. Vocês já viram quantas vezes um casal, em briga e em conflito, tem a brilhante ideia de ter um filho para resolver a briga e o conflito? E a criança nasce com um mandado, e um mandado de fracasso, porque ele nasce para juntar pai e mãe, uma situação que de priori não vai conseguir. E aí nós temos aquele dependente químico adolescente que nos chega, pais separados, que não se falam, que quando o guri recai, os pais se aproximam e ajudam o guri. Quando o guri entra em abstinência, os pais se afastam. Então o guri nunca tem o direito de ficar limpo, porque quando ele fica limpo, os pais ficam longe um do outro. São os mandatos, são as coisas que vêm de dentro da... Quando eu era acadêmico de medicina, eu tive uma aula incrível que veio de um paciente. Uma paciente procurou o serviço onde eu era acadêmico de medicina e contou a seguinte história: meu marido bebe e me bate, e eu estou me separando dele. Tenho uma filha de 5 anos. Me dei conta que quando eu tinha 5 anos, minha mãe se separou do meu pai, que bebia e batia na minha mãe. Fui conversar com a minha mãe. Quando a minha mãe tinha mais ou menos 5 anos, minha avó se separou do meu avô, que batia e bebia. Eu estou ouvindo, olha essa moça, uma moça inculta, uma moça simples, disse assim: estou vindo para tratamento porque eu não quero que a minha filha passe por isso. Ela percebeu que havia uma mensagem que passava de geração em geração, que não era dita pela palavra, mas era transmitida de alguma forma, que o que fazia que as mulheres daquela família escolhessem homens dependentes e violentos. Gurias, vocês nunca ouviram como tem guria que tem dedo podre? Sai do canalha para outro canalha? Vocês já viram isso, não viram? Guria que dedo podre, assim, ó. O que é? A guria não sai para o paciente meu dizer assim: Manuel, nasci para ser corno. Namorei uma guria, me botou corno. Namorei a segunda guria, me botou corno. Namorei a terceira, me botou corno. Nasci para ser corno. O que ele não sabia? Ele não sabia que as escolhas que a gente faz são muito menos objetivas do que a gente gostaria que fosse. Algumas vezes elas respondem a coisas que nascem de partes dentro da gente, que a gente não tem nem consciência clara. E aqui a gente sabe uma coisa: não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de marido, porque as coisas que a gente tem dentro a gente carrega com a gente, e a gente repete as escolhas e repete os erros. Então quem não muda, repete. Essa história familiar de alcoolismo, a genética que nós carregamos, como são nossos primeiros anos, tudo isso forma nossa personalidade, o nosso caráter. E a partir daqui, modifica as formas que nós temos de enfrentar situações significativas. Me perguntam: o que eu posso fazer para evitar que os meus filhos usem drogas quando crescerem?
antes disso. Estava dando uma aula uma vez, e um pai, homem muito humilde, perguntou: doutor, o meu filho não lê, meu filho não gosta de ler, o que eu posso fazer para o meu filho ler? E eu perguntei para ele: quantos livros o senhor tem em casa? E ele respondeu: nenhum. O que vocês acham que esse senhor humilde poderia fazer para influenciar o filho, o gosto da leitura? O que vocês acham que esse senhor humilde poderia fazer para criar e fomentar no filho o gosto pela leitura? O que vocês acham, pessoal? Comprar um livro! Perfeito! E de melhor ainda, ler o livro que ele comprar. Correto? Então o primeiro passo para a prevenção do filho é o exemplo. E o maior exemplo que a gente dá está aqui, pessoal. É no jeito que a gente tem para lidar com situações especialmente complicadas. Vocês vão entender o que eu vou dizer. Morre alguém na família, a mãe vai para a rua, acende um cigarro e diz assim: não, me deixa, que eu preciso disso para ficar melhor. Isso é um aprendizado que não se passa para os filhos pela palavra, se passa pela exemplo. Estava na frente do colégio da minha filha, e vinha uma senhora com um gurizinho dos 3 anos pela mão. Ela vinha carregando aquele gurizinho a braço rápido, e vinha ela, o gurizinho picando. Daqui a pouco o gurizinho tropeça numa pedra. Ela para, puxa o guri até a pedra que ele tropeçou, e os dois começam: pedra má, pedra má, pedra má, pedra má. Olha que coisa fantástica, pedra má. O que ela está ensinando para esse guri? Que os problemas não são meus, os problemas são fora de mim. Ela está ensinando a projeção. O gurizinho rala o joelho no chão e vem a mãe com uma colher de remédio. Não dorme direito hoje, vem a mãe com outra colher de remédio, uma aspirina, qualquer coisa. O que a mãe está ensinando para o filho? Que bem-estar é uma coisa que entra pela boca e não que nasce de dentro. Isso tudo são as habilidades que a gente ensina para os filhos, que depois vão ser importantes para eles poderem enfrentar a vida. O fim disso nós todos sabemos, e suas palavras de A. O fim disso é ou no hospício, ou no cemitério, ou na cadeia, ou na abstinência. Pessoal, todo mundo que usa droga um dia para de usar, desde que não morra antes. Então eu tenho plena confiança na possibilidade de recuperação das pessoas, desde que elas não se matem antes. Mas a dependência química, na minha forma de pensar, é uma estrada de mão única. Enquanto o sujeito tenta negociar o processo, ele continua evoluindo na sua dependência. E é fácil negociar o processo. Alcoólicos Anônimos tem uma figura de imagem. Diz que dependência química, o alcoolismo, segundo Alcoólicos Anônimos, o alcoolismo é como se fosse uma vela. O cara vai bebendo e vai consumindo a vela. Um dia ele para de beber, ele apaga a vela. Se ele voltar a beber, acende a vela de novo, mas não acende lá em cima, já acende no ponto que estava queimando antes. Então o alcoolismo, para Alcoólicos Anônimos, e eu concordo, é uma estrada de mão única, que a pessoa ou sai dela pela abstinência, ou sai dela. As lesões orgânicas se multiplicam. Isso aqui é um coração, pessoal, hipertrofiado pelo álcool. Isso aqui é um fígado com tumor hepático causado pelo álcool. Isso aqui é um cérebro. Cada vez que uma pessoa utiliza cocaína ou crack, ela faz pequenas isquemias cerebrais. Não importa se usar uma pipetinha limpa, não importa se ela usou isso com segurança ou não segurança, não importa se foi numa sala segura que alguém injetou isso para ela,
tem microisquemia cerebral sempre, e eventualmente é macro. Até um ano atrás, o DML de Porto Alegre não tinha estrutura para saber se um jovem que tinha morte súbita havia ou não consumido cocaína. Então, muitos e muitos jovens morreram subitamente por isquemias cerebrais maiores sem diagnóstico. Diagnóstico final, parada cardíaca. Outro cérebro de isquemia. Então, finalizando, dependência química é uma patologia crônica que tem a ver com como a droga funciona, tem que ver com a tolerância e tem que ver com o desejo que ela proporciona às pessoas. A abstinência é a nossa meta. Eu vou ter que pular umas coisas aqui porque eu quero falar só uma coisa para vocês. Agora, vem cá. Se nós entendemos que na dependência química existem aspectos biológicos, se na dependência química existem aspectos fisiológicos, se na dependência química existem aspectos farmacológicos, se na dependência química existem aspectos legais, se na dependência química existem aspectos judiciais, se na dependência química existem aspectos policiais, se na dependência química existem aspectos sociais, é crível, dá para acreditar, tratar, recuperar, agir em relação à dependência química sem ser de forma multidisciplinar? Eu não acredito nisso. Trabalho a minha vida inteira com mais gente ao meu redor, enfermagem, social, e vendo uma instituição que tem muitos juristas, pessoas da Brigada Militar, da Polícia Federal, enfermagem, psicólogos, médicos clínicos, são equipes multidisciplinares que podem eventualmente agir para minimizar a questão da dependência química. Doutora Helena, olha a cara dela falando para mim. Ela diz assim: para, fica quieto. Senhores, muito obrigado. Agradecemos o Dr. Manuel Hernani Garcia Júnior. Passamos a palavra para a professora Helena Griffith. Bom, nós gostaríamos de abrir, então, primeiro agradecendo ao Dr. Manuel, pela explanação, e gostaríamos de abrir, então, para perguntas. As meninas da psicologia vão passar, quem quiser fazer perguntas por escrito, por favor. Não vão embora que agora é a melhor hora. Professor, boa noite. Eu sou professora do curso de farmácia e eu tenho uma pergunta com relação ao que o senhor teria como opinião pessoal e profissional com relação à venda de bebidas alcoólicas, as propagandas, se existe alguma projeto de lei no Congresso tramitando para que isso termine, como aconteceu com o cigarro, porque a gente sabe que o álcool é uma porta de entrada para outras drogas. Professora, isso é uma pouca vergonha que nós sabemos, Quando houve a legislação que proibiu a divulgação de bebidas alcoólicas ligada a esportes olímpicos, há mais ou menos uns 15 anos atrás, houve um enorme lobby das fabricantes de cerveja para que fosse acrescentada à legislação uma determinada graduação alcoólica que as cervejas escapassem. Naquela época aconteceram coisas maravilhosas. Senadores ganharam o nome de refrigerante, senadores receberam vultuosas, supostamente, foi dito pela imprensa, pelo menos, Então o que acontece é o seguinte, pessoal, é provado em países que existe menos divulgação de bebida alcoólica e tabaco, maior taxação de impostos, menor o consumo. Não vai se impedir o consumo, mas a taxação de imposto
Existe um núcleo de estudo de droga e economia na França, que é o maior núcleo mundial que liga quem é da área de economia. Muitas pessoas fora daqui estudam economia, política e geopolítica de droga, estudando a relação entre imposto e consumo. Está provado. Quanto mais imposto associado ao tabaco e à bebida alcoólica, menor o consumo de uma população. Nós vivemos numa comunidade ainda que tem poucos impostos e poucas taxações. E por aí, poucas proibições. Chegaram algumas questões aqui, então nós vamos ver. Sobre a Cruz Vermelha, tem como é que se faz para... A letra dele é horrível, ele vai desfilar. Beleza, bom. Não, assim, ó, o pessoal de Frederico Westphalen sempre poderá participar da Cruz Vermelha. Nós, por exemplo, poderíamos até ter, eventualmente, ter um núcleo de Cruz Vermelha aqui. A Cruz Vermelha age de desastres. A situação terrível que teve em Santa Maria, vocês terem uma ideia, assim, voluntários da Cruz Vermelha estavam lá no primeiro momento resgatando as vítimas e os falecidos do desastre de Santa Maria. Voluntários da psicologia da Cruz Vermelha organizaram o primeiro atendimento aos familiares e vítimas de Santa Maria. Então a Cruz Vermelha tem um núcleo de dependência química, mas tem um núcleo de desastre muito atuante. Eventualmente pode ter um núcleo de Cruz Vermelha aqui, a gente pode conversar a partir de um grupo de pessoas interessadas. Ok. Além disso, nós temos cursos que as pessoas podem fazer, pronto-socorro, de desastre, as pessoas podem ficar trabalhando aqui em Frederico. Teoricamente, quando a pessoa ansiosa fuma maconha, fica mais relaxada. Você acha um mito? Não, não é um mito. A maconha causa relaxamento no usuário eventual. O usuário sequenciado de maconha, a maconha age na nossa cabeça no eixo do estresse, que se chama eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Então, maconha, cocaína, heroína e álcool, quando o cara é usuário, quanto mais, faz com que o cara seja progressivamente mais ansioso. Então, se tu fosse medir a ansiedade do cara, depois de 2 anos fumando maconha, e o nível de ansiedade dele, 2 anos atrás, ele fica muito mais ansioso em relação a ele mesmo. Então, a resposta é sim, um cigarro de maconha pode deixar o cara mais tranquilo. Mas o uso cotidiano transforma o cara no sujeito mais ansioso. Que mecanismo do corpo humano explica o processo de dependência da droga, o prazer? Existe na nossa cabeça, um pedacinho da nossa cabeça que chama sistema límbico. No sistema límbico, quando a gente transa, quando a gente ganha 10 na escola, quando a gente faz um trabalho legal, quando a gente faz um trabalho voluntário, quando a gente ama alguém, nós temos prazer. E a droga ali estimula, enche dopamina o sistema límbico e nós temos prazer a partir do consumo da droga. Estava contando para o pessoal, um grupo, um paciente meu se reunia para fazer relacionamentos sexuais múltiplos. 5 meninos, 5 meninas se reuniam num apartamento e transavam entre eles. 1 ano e meio, 2 anos depois da cocaína, a cocaína em cima da mesa, todos de cueca e calcinha, ninguém tocava em ninguém, porque a droga bastava. Não precisa mais comida, não precisa mais sexo, não precisa mais sair bem na escola, não precisa mais saber. A droga faz uma ligação direta no prazer e o cara só precisa da droga. Nos CAPs AD e nas unidades de saúde mental é permitido o uso de cigarro durante o tratamento dos dependentes químicos. Como pode um dependente químico manter-se em abstinência ou abstêmico de outras drogas se é permitido continuar o uso da droga tabaco? Como o senhor vê essa realidade? Isso é uma briga muito grande, né, pessoal? Uma briga muito grande. Na Suíça, quando o cara interna uma unidade de dependência química na Suíça, o cara não toma café, chocolate nem açúcar. Tá? Então a restrição é total. Inclui café, chocolate e açúcar. Imagina tabaco. Tá? No nosso meio,
muitas clínicas já não admitem mais o tabaco dentro da clínica. Mas essa é uma discussão muito intensa. Me lembro dos grupos de alcoólicos anônimos, com pessoas muitos anos sem beber álcool e fumando parecia uma chaminé. A gente entrava no AA, a gente saía defumado. Hoje a maioria dos grupos de AA não se fuma mais dentro. As pessoas não têm mais tabaco dentro da sala. Alguns ainda têm, mas a maioria não tem mais. Então isso é uma discussão muito grande. Então a princípio é o seguinte: parar de usar droga é mudar uma forma de pensar. Por isso que o cara não pode ver futebol e tomar cerveja sem álcool. Porque o cara não para de mudar a sua cabeça. Estou vendo o pessoal da educação física. Não falamos aqui de esteroides anabólicos androgênicos. Que o cara começa a usar o esteroide e desenvolve junto do esteroide um padrão de dependência, com um incremento de paranoia, desconfiança e agressividade. E na saída do esteroide, depressão com risco de suicídio intenso. Se vocês, alunos da psicologia, atenderem, pessoal da educação física, um cara está com risco de suicídio na saída do esteroide, abre o olho, porque a coisa é feia. Risco de saúde, de suicídio na saída do esteroide é grave. Os caras se matam. Então, padrão de adição do esteroide anabólico androgênico. Então eu não sei se é bom fumar ou não fumar. A princípio eu trabalho com a ideia daquilo que é possível fazer. Nem sempre a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo. Tem algumas questões agora ligadas à internação. Então eu vou fazer uma que eu acho que abrange mais umas duas aqui. Na sua opinião, a internação contra a vontade do paciente às vezes é necessária. Mas quando esse paciente já teve 5 internações e não adiantou, mesmo assim é importante? Ou poderá trazer uma abstinência do paciente com nova internação contra a vontade dele? Aprendi isso com um senhor de cerca de 70 anos de idade. 70 anos de idade, ele me apresentou, ele foi receber uma ficha de 15 anos de abstinência. Me apresentou a esposa, os filhos e os netos, todos orgulhosos dele há 15 anos sem beber. E aí ele me disse: antes de eu parar de beber, internei 50 vezes. Se alguém houvesse desistido de mim na 20ª internação, eu não estaria aqui. Então assim, eu acho que enquanto há vida, há insistência e esperança. Vamos de novo para o papel da família. O paciente algumas vezes quer, outras vezes não. Algumas vezes quer, outras vezes não. Cabe ao familiar manter o vínculo sempre apertado no tratamento. O senhor comentou sobre a ansiedade que aumenta com o tempo do uso da maconha, droga ilícita. E é diferente dos ansiolíticos, mas isso acontece também com remédios para a ansiedade? Não, isso acontece com álcool, essa mudança nesse eixo hipotálamo pituitário adrenal, hipotálamo hipófise adrenal, que é o eixo do estresse, acontece com álcool, maconha, heroína e cocaína. Álcool, maconha, heroína e cocaína. Essas 4 drogas são as drogas que estão ocasionando isso. Os remédios para a ansiedade é mais ou menos como eu cortar a minha mão. Cortei um dedo fora. E tomo uma aspirina. Por quanto tempo eu tenho que tomar aspirina, pessoal? Se o dedo está cortado, enquanto não curar, eu vou tomar aspirina. Certo? Então os remédios para a ansiedade e tarja preta são remédios que não curam a ansiedade. São remédios que camuflam a ansiedade. Então se o cara não se trata, não melhora a ansiedade de base, vai usar o remédio por quanto tempo? Para sempre. Para vocês terem uma ideia, eu sou formado em medicina há 25 anos. Quando me formei em medicina, mandei fazer um bolo de receita azul para dar receita de remédio controlado tarja preta. Duraram 23 anos e uns pedaços. Eu sou assim para soltar uma receita aqui, ó. Não sai da minha mão. Os remédios tarja preta causam dependência e não melhoram a ansiedade. Eles tapeiam.
O que trata a ansiedade é psicoterapia, mudança do estilo de vida e antidepressivos. Já aproveitando aqui, os usuários de antidepressivos tendem a desenvolver uma dependência incontrolável sobre o medicamento. Qual a melhor saída para evitar que isso aconteça? Antidepressivo, a priori, não dá dependência. O que acontece é muito simples. Essa parede aqui começa a cair. Eu boto um pau aqui para fazer uma estaca para a parede. Quanto tempo o pau vai ficar? Ou até a parede cair de vez, ou até alguém consertar a parede. Então o cara tem uma vida de droga, um casamento de droga, um trabalho de droga, um filho de droga e está deprimido. Começa a tomar um remédio. Não se trata, não muda o estilo de vida, não muda nada. Por quanto tempo ele vai tomar o remédio? Para sempre? Para sempre. Porque o dia que tirar o remédio, ele vai voltar a ficar deprimido. Então, o remédio funciona e ajuda, mas nenhum remédio cura as inculcações que tem na cabeça da gente. Então, o remédio ajuda, mas o cara tem que ganhar força para se tratar, para mudar a sua vida, melhorar seu trabalho, ser mais feliz, melhorar seu casamento, fazer sua terapia pessoal. Remédio é para o cara poder melhorar a sua vida. E melhorando a sua vida, alguns vão poder ficar sem remédio. Tem duas questões aqui sobre o crack. Sobre o grau de dependência das drogas, o crack realmente é quase impossível de se livrar e a maconha e a cocaína mais fácil? E se o dependente de crack não procura tratamento, quanto tempo ele pode viver usando a droga? Com crack vem muitas coisas, né? Vem tuberculose, vem AIDS, vem violência, vem desnutrição, vem muitas coisas, exposição física que eventualmente podem abreviar demasiadamente a vida. A criminalidade e a marginalização. Quem trabalha com adolescente craquento, pedreiro, sabe disso. O adolescente diz para assim, doutor, não se importa não passa 18, né? Quem trabalha na rua, botando o pé no chão, não ouviu essa? Não, doutor, não se importa, não vou viver depois dos 18, doutor. Ele olha para os lados, ninguém lá vive. Você sabe que existe mais mulher que homem no mundo, né? Todo mundo sabe disso, né? Tem mais mulher que homem, certo? Mas você sabe que nasce mais homem que mulher? Nasce mais homem que mulher. Só que os homens morrem feito mosca entre os 15 e 27 anos de violência. E aí acaba tendo mais mulher do que homem no mundo, porque os homens se expõem mais à violência. Então, agora sobre tratar crack e maconha, pessoal. Quem faz tratamento, alguém aqui já tentou fazer dieta? Como é difícil fazer dieta? Eu não, né, cara? Não preciso dessas coisas, né? Mas como é difícil fazer dieta? O cara quer fazer dieta, o cara sabe que tem que fazer dieta e é difícil fazer dieta. Imagina um sujeito que acha que não precisa. O craqueiro senta na tua frente, te xinga tua mãe, mas dentro da cabeça dele, ele sabe que está fazendo uma coisa errada. O maconheiro senta na tua frente e acha que tu é um idiota completo, que tu não sabe de nada. Se tu nunca usou, tu não sabe que tu nunca usou. E se tu já usou um dia, tu é hipócrita porque usou e fica falando alguma coisa para ele. Então o craqueiro, por pior, mais ralado que esteja, ele sabe. Os cachorros da rua onde ele mora sabem que ele está ralado e que ele está fazendo uma coisa que é ruim para ele. E o maconheiro senta e acha que tu é uma anta. Ou seja, o craqueiro tem uma coisa já na frente, que é a percepção do problema, que algumas vezes demora muito para o usuário, demora muito para o usuário. As internações para desintoxicação são uma média de 30 a 40 dias. Você acha que é possível ter um tratamento eficaz somente nesse período? Entendemos que o trabalho continua com a rede entre CAPS, CRAS e a família. Como você percebe essa comunicação na prática? Um conhecido foi ser médico, foi estudar nos Estados Unidos, trabalhou 15 anos, voltou dos Estados Unidos, está 5 anos no Brasil. Perguntaram para ele qual é a maior diferença que ele notou nos Estados Unidos e no Brasil. Ele respondeu o seguinte: olha, lá quando eu recebia um paciente na portaria da clínica assinava uma autorização e a carta para todos os médicos do paciente, e todos os médicos mandavam o relatório. Quando eu atendi o paciente, eu tinha toda a história do paciente na mão. Aqui, um médico não fala com o outro.
Foi a maior diferença que ele percebeu voltando para o Brasil. Aqui um não fala com o outro, porque a minha ideologia é essa, a tua ideologia é aquela, tu trabalha com não sei o que, eu trabalho com não sei o que, eu defendo as políticas governamentais. Pessoal, vamos lá. Se todo mundo questiona as políticas governamentais para segurança, para estradas, para construção de obras para a Copa, para a decisão do que é melhor em uma série de circunstâncias, é óbvio que em saúde as políticas governamentais também não são perfeitas. Elas são criadas muitas vezes a partir de ideologias. Ideologias feitas por pessoas, algumas vezes fechadas em escritórios muito longe de todos nós. Eu testemunhei a primeira política nacional de prevenção a drogas. Como é que foi criada? Talvez ele não lembre, mas a Helena também foi contemporânea nesse processo. O cara que coordenava em Brasília esse projeto recebeu um xixi do ministro, que não tinha uma política, chegou no escritório, chamou 2 assessores alcoolistas ativos e disse assim para eles: precisa ter uma política nacional sobre drogas. Os caras sentaram sozinhos, os 2, um com ensino médio incompleto e o outro acho que nem isso, e em uma semana redigiram a primeira política nacional contra drogas no Brasil. Foi assim que nasceu. Certo? Ou seja, vamos de novo, é necessário intenso diálogo entre todos os atores desse processo. Sem trabalho multidisciplinar, sem diálogo não funciona. Dizer que 15 ou 28 dias é muito ou pouco é relativo. Tem pessoas que uma semana é suficiente, tem pessoas que 6 meses é pouco. Fora do nosso país, algumas internações para usuários de drogas parecidas com crack demoram 6 meses, 1 ano. Meninos com alterações de comportamento graves vão para escolas terapêuticas que tem escola de manhã e terapia de tarde durante 1, 2 anos. Então não sei, não tem como dizer. Tem que é necessária a avaliação criteriosa. Cada pessoa é uma pessoa diferente da outra pessoa. Algumas têm rede social, algumas têm família, algumas são menos doentes ou são mais doentes. E aí varia, né, pessoal? Bom, eu vou abrir só mais 2 questões que eu vou ler. As outras eu vejo que são casos mais específicos. Quem sabe depois da palestra, se alguém quiser fazer uma pergunta mais específica, pode conversar diretamente com o Dr. Manuel. Tá? Qual a sua opinião a respeito da internação compulsória que está havendo em São Paulo? Ela é efetiva e o porquê que essa medida só está sendo tomada agora? Eu não tenho a menor ideia do que está sendo tomado só agora. Espero que não seja nenhuma critério eleitoreiro. Acho que, na verdade, está havendo um grande movimento das comunidades científicas para que o governo assuma o seu papel de protagonismo em relação àqueles que por eles ninguém vale. Assim. Vocês conhecem que é uma cracolândia de verdade, assim, sabe? 200, 300 pessoas agarradas umas às outras em situação de miséria absoluta. Eu me lembro, eu estava contando para o pessoal de manhã, a primeira vez que eu subi na Rocinha, 3 horas da manhã. Pessoal, subi na Rocinha, 3 horas da manhã, fora da rota do turismo, que tem uma rota turística, né? Que é tudo bonitinho e seguro. Não estou falando da rota turística, estou falando da rota verdadeira da Rocinha. Subi com uma mulher desse tamanhozinho, a Ritinha. A Ritinha me disse: doutor, o senhor veio comigo não tem problema, doutor. Ele disse: tá bem, tia, eu vou contigo. Subimos eu e a Ritinha, a Rocinha. Eu vou dizer uma coisa para vocês assim, ó, a situação é absolutamente terrível. Entendo as pessoas que algumas vezes desistem e acham que não tem mais solução. E que pensam assim: olha, que cada um se rale e use droga até quando quiser usar. Mas nós, enquanto profissionais da saúde, profissionais do direito, profissionais da segurança, temos a obrigação de encontrar dentro de nós esperança.
se nós não tivermos um olhar de esperança para com aquele que usa droga, nada mais gasta ele. Ele não acredita que possa ficar bem. Cabe a nós olharmos para ele e acreditarmos que ele pode ficar bem. Então, retomando a pergunta que eu já me esqueci dela, qual é mesmo? Ah, de razão. Então, eu não sei por que está sendo a vez sendo feito. Acho que é uma pressão social e científica muito grande para que o governo tome um papel mais ativo, mas eventualmente pode ter outros componentes políticos que eu não consigo alcançar. Mas o problema não é a internação compulsória, pessoal. O problema é o que fazer com essas pessoas. São tantas que nós não vamos sei onde eles vão botar essa gente toda. Não sei como eles vão estar atendendo essas pessoas. Algumas estão sendo levadas para lugares inadequados, ficando 15 dias tranca-feras e voltando para a rua, melhorando a estatística, dizendo que internou mais um. Não sou contra a internação compulsória, mas sou contra a internação desqualificada. Porque pegar o cara, sumir com o sujeito por uns dias, parece higienização social. Pegar o cara e levar ele para um local gabaritado, qualificado para atendimento, bom, isso pode ser o único recurso da vida deles. Pessoal, quem já atendeu dependente químico pesado sabe, o sujeito não tem condições de escolher se quer ou se não quer parar. Ele está completamente confuso. A única coisa que ele quer é que saia da frente dele. Olha só se tem cabeça, o craqueiro vai na boca pegar crack do traficante, que ele sabe que mata quem faz alguma coisa errada lá, dá o dinheiro, dá um cheque falso, uma nota falsa tirada de uma fotocópia, ele tira uma nota de 100 no xerox, entrega para o traficante a troco de uma pedra de crack, sabendo que o cara vai olhar com uma nota de 100 falsa e vai matar ele. Ele não tem juízo crítico para proteger a pele dele. Vai ter para decidir que tem que parar a vida dele, estudar, trabalhar e parar de usar droga? Não conheço essa pessoa. Não conheço essa pessoa. Então, eventualmente, eu acho que as internações compulsórias, situações extremas, têm de ser indicadas. Mas elas não funcionam sem uma rede social bem trabalhada, sem um corpo ao redor dessas pessoas, sem agregar a família, sem agregar as pessoas que são de referência, sem agregar os vários atores da sociedade, sem agregar os CAPs, sem agregar os CRAS, sem ter um atendimento múltiplo para esse sujeito. Uma última pergunta. Quais as diferenças, características entre usuário habitual e dependente químico? Como identificar a curto prazo? Jandira Mazur, uma psicóloga paulista já falecida, dizia que o alcoolismo é um degradê entre o rosa e o vermelho. Todo mundo sabe quando é rosa, todo mundo sabe quando é vermelho, mas o ponto exato que o rosa vira vermelho, cada pessoa vai ter uma opinião diferente. Então, o momento, todo mundo sabe quem é gambá, todo mundo sabe quem não é gambá. Mas o ponto que o cara para de ser usuário habitual e vira o gambá, alguns vão achar que é mais para cá, outros vão achar que é mais para lá. Então, o momento da transição do cara que é usuário habitual. O que é usuário habitual, pessoal? O usuário habitual é o cara que bebe religiosamente. Todo dia vai lá e bate o ponto na igreja da droga e bebe ou usa droga religiosamente. Que ele vira dependente tem a ver com muitas coisas, com a juventude dele, algumas vezes é mais rápido, com a fragilidade física, com a fragilidade psíquica, com a vulnerabilidade social. Então muitas coisas interferem nessa transição, na rapidez da transição. Vamos lá de novo. Se eu começo a tomar um copo de cerveja aos 18 e viro alcoolista aos 40, é um tipo de transição. Se eu começo a usar pedra aos 8, a rapidez que eu evoluo para o processo um comportamento dependente é muito mais intenso. Então varia com a droga, varia com a idade de começo, varia com a estrutura social, a estrutura familiar, a estrutura mental, é difícil mensurar. É um degradê, como diz Jandira Mazur, é um degradê entre o rosa e o vermelho. Ok, pessoal, então vamos encerrando. Agradecemos novamente ao Dr. Manuel, estendendo nosso agradecimento também à professora Helena Christ por ter mediado esse momento
E convidamos a professora Adriana Rottman, coordenadora do curso de enfermagem, para entregar o souvenir ao palestrante. Mentira, são livros. Muito obrigado, senhora. Nós é que temos que agradecer, né, pessoal? Eu sou profundamente grato à atenção e à paciência de todos. Tenho certeza que algumas coisas foram conversadas, muitas outras ficaram em dúvida, mas quero dizer para você o seguinte: a dependência química é um problema de todos nós, e todos nós podemos ser atores na prevenção e na recuperação dos dependentes. Espero que aqueles que ainda não haviam pensado em dependência tenham o dia de hoje como um estímulo, e especialmente os acadêmicos de psicologia. Não deixe os professores de vocês enrolar vocês. Dependente químico é a coisa mais divertida que tem para atender. Atendam, os dependentes químicos nunca são monótonos, e eles melhoram e melhoram muito. Muito obrigado a todos, muito boa noite. Agradecemos a presença de todos e desejamos um ótimo retorno a todos vocês.